Olá pessoal, hoje nós estamos num cenário um pouco diferente. Estou dentro de um cemitério da minha cidade. Esse cemitério, a exemplo de tantos outros espalhados pelo Brasil, amanhã ele receberá milhares de pessoas para visitar o túmulo dos seus entes queridos. Essas pessoas elas trarão flores, trarão produtos de higiene para limpar os túmulos e recordarão a memória dos seus mortos. Mas será que tem mais coisa envolvida nisso? Quais as implicações doutrinárias para o dia 2 de novembro? Será que isso tem a ver com a invocação dos mortos? Será que a doutrina do purgatório, ela toca em cheio o dia 2 de novembro? E uma outra pergunta que as pessoas fazem: será que um evangélico ele pode visitar o túmulo do seu ente querido no dia de finados? É sobre isso que eu quero falar com você neste vídeo. Após a nossa vinheta, nós voltaremos e falaremos sobre o dia 2 de novembro, o Dia dos Mortos, e o que a Bíblia diz sobre isso. A oração pelos mortos é uma oração muito antiga que os católicos têm feito desde o século II, principalmente os cristãos ali romanos, nas catacumbas onde os mártires eram enterrados. Alguns cristãos começaram a orar pela alma dessas pessoas, pelas almas dessas pessoas que estavam ali enterradas. No século V, alguns bispos, frades, padres começam a incentivar os fiéis a fazerem oração pelas almas dos defuntos, dos falecidos. E, finalmente, no século XIII, o Papa ele estabelece um dia fixo, no dia 2 de novembro, para que a Igreja Católica possa fazer sua oração pelos mortos e interceder pelos entes queridos que já faleceram. Mas vamos dar uma analisada nessas duas doutrinas rapidamente, não vamos nos aprofundar aqui porque o vídeo não permite, mas vamos analisar se essa doutrina tem base bíblica. Os católicos eles vão justificar essa doutrina através de um livro que não está dentro do cânon sagrado, ou seja, dos 66 livros inspirados por Deus. Estamos falando de um livro apócrifo, que apesar de ter um valor histórico, ele não é considerado um livro inspirado nem por judeus e nem por cristãos. Estou falando do livro de Macabeus. Vamos então fazer uma leitura no livro de 2 Macabeus, capítulo 12, a partir do verso 42. Mas é interessante lermos todo o verso, todo o contexto, que começa no versículo 38, mas por uma questão de tempo, vamos começar no versículo 42 até o versículo 46. Todo o contexto do livro de Macabeus, aqui do capítulo 12, do versículo 38 ao 46, está falando de algumas perdas que Macabeus teve na guerra. Ou seja, alguns soldados judeus morreram, e quando eles foram recolher os corpos desses soldados, Judas percebeu que debaixo das túnicas desses soldados estavam escondidas algumas imagens de ídolos pagãos. Então Judas interpretou as mortes desses soldados como se fosse um castigo de Deus por causa do pecado de idolatria desses soldados. Então, ele toma uma atitude totalmente inusitada, que não tem base em nenhum livro, em nenhuma passagem de algum profeta do Antigo Testamento. Ele pede para que o povo ore pela alma dos falecidos, para que Deus possa purificá-los dos seus pecados. E ainda mais, ele pega 2.000 dracmas e oferece como sacrifício por essas almas. Vamos dar uma lida. Ele diz assim no versículo 42, e puseram em oração suplicando fosse inteiramente perdoado o pecado cometido. O valoroso Judas exortou o povo a conservar-se isento do pecado, pois tinha diante dos olhos o exemplo dos que morreram por terem cometido aquela falta. Fez uma coleta entre os soldados e mandou a Jerusalém cerca de 2.000 dracmas, para que se oferecessem sacrifício expiatório. Ação muito justa e nobre, inspirada na crença da ressurreição. Pois se não esperasse que os soldados caídos ressuscitassem, teria sido supérfluo e insensato orar pelos mortos. Considerando, porém, que belíssima recompensa está reservada aos que morrem piedosamente, seu pensamento santo e piedoso. Eis porque mandou oferecer aquele sacrifício pelos mortos, para que ficassem livres do pecado. Então nós vemos aqui alguns itens que faz parte dessa doutrina de oração pelos mortos. Primeiro, a própria oração pelos mortos, na esperança que Deus possa purificar as suas almas após a morte, e sacrifícios oferecidos
para ajudar que essas almas sejam purificadas na eternidade. Veja bem, isso não tem base bíblica alguma. Não existe um livro da Bíblia que justifica o que Judas fez. E o pior, esses soldados morreram num pecado considerado pelo catolicismo pecado de morte. Porque o catolicismo tem duas espécies ou duas categorias de pecados. Os pecados veniais, são os pecados mais comuns, que não separam a pessoa de Deus, e os pecados mortais, que são pecados mais pesados, mais fortes, que poderão separar as pessoas de Deus. E o pecado de idolatria cometido pelas pessoas é um desses pecados que separa a pessoa inteiramente de Deus. Então não tem justificativo um fiel católico apelar para Judas ou para segundo Macabeus, porque segundo a própria doutrina católica, o pecado de idolatria é um pecado mortal, ou seja, lança a pessoa diretamente no inferno. Porque vamos entender um pouquinho a dimensão da doutrina católica. Eles acreditam que uma pessoa que morre sem confessar os seus pecados, elas devem ir para um lugar chamado purgatório, porque ela não é tão ruim assim para ir para o inferno, mas também não é tão boa para ir para o céu. Então deve ter um lugar intermediário, onde deve existir um processo baseado no amor de Deus, onde essas pessoas devem ser purificadas dos seus pecados. Então está aí, né, a doutrina católica da purificação dos pecados através do purgatório, que é tanto um lugar quanto um processo de purificação. Mas aqui no livro de segundo Macabeus, esse pecado no qual essas pessoas que foram mortas, são pecados considerados pelo catolicismo um pecado mortal. Portanto, um pecado que não tem como orar pelo morto, porque está já já está condenado no inferno, no Guiena. Então há uma confusão aí entre os católicos romanos, né? Apelar para Judas para justificar a oração pelos mortos, mas ao mesmo tempo essa justificativa aqui entra em colisão, em confronto com a própria doutrina católica, que acredita que um pecado como esse que cometeu os soldados de Judas Macabeus é um pecado mortal que lança a pessoa no inferno. E segundo a mentalidade católica, no outro lado do além, as pessoas não podem ter mudança de direção dos seus destinos. Ou vai para o inferno ou vai para o céu. O purgatório, então, é apenas um local temporário onde lança essa pessoa diretamente no céu, quando ela estiver totalmente limpa, santa e purificada dos seus pecados. Eu fico pensando comigo como que muitos católicos, né, como a Igreja Católica consegue canonizar muitas pessoas assim rapidamente, porque elas não têm certeza se essa pessoa está no céu e se essa pessoa estiver no purgatório ainda, né? E se estiver purificando ainda os seus pecados, não estiver completamente purificada e santa dos seus pecados. Como transformar, né, canonizar e transformar essa pessoa em santa, sendo que ainda ela está sendo purificada pelos seus pecados? Há algumas incongruências aí, algumas coisas esquisitas que os católicos têm que meditar, têm que refletir sobre essa doutrina da oração pelos mortos e a doutrina do purgatório. A questão não existe um versículo na Bíblia que ensina o crente a orar pelos mortos. O cristão não é ensinado a orar pelos mortos. Os versículos que os católicos lançam mão dentro da palavra de Deus são sempre de pessoas vivas intercedendo e orando por pessoas vivas. Não existe um só versículo onde a Bíblia mostra uma pessoa viva intercedendo por uma pessoa que já morreu. Os católicos não podem tirar nenhum versículo da palavra de Deus dos 66 livros canônicos para justificar a sua doutrina da oração pelos mortos. Então é lamentável. Eu sei que essa doutrina católica, ela está firmada em uma piedade, está firmada no amor de Deus. Ela tem por detrás dela uma boa intenção. Porém, nem todas as boas intenções elas têm justificativas bíblicas. Por exemplo, os espíritas, os budistas, têm boas intenções com as suas doutrinas escatológicas, que falam sobre a vida após a morte. Porém, muitas dessas doutrinas, a exemplo da reencarnação, ela não tem base bíblica alguma, mas é uma doutrina piedosa, uma doutrina que por detrás dela você encontra uma preocupação com o bem-estar espiritual das pessoas que já partiram. Vamos contrastar isso com uma outra atitude de um judeu, chamado Davi. Davi, em 2 Samuel, também no capítulo 12, ele vai falar sobre a perda de um ente querido.
E preste atenção como que Davi se comporta diante da perda de um ente querido e contraste isso com a atitude de Judas que nós acabamos de ler. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 22 ao versículo 23. Diz assim: Respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuarei eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Você percebeu? Davi tinha todas as chances, tinha todas as possibilidades de fazer uma oração por aquela criança, pelo seu filho que havia falecido. Mas o que ele disse? Olha, enquanto ela estava viva, aí sim, eu jejuei, fiz sacrifícios, orei por ela, porém que agora que ela está morta, o que me adianta jejuar, orar, fazer sacrifícios? Tá? Eu irei a ela porém não voltará para mim. Então preste atenção que Davi era isenta essa ideia de oração pelos mortos entre os judeus piedosos. Isso só foi tomar algum fôlego num período que a gente chama de período interbíblico, onde algumas doutrinas pagãs começaram a entrar na mentalidade de alguns judeus. Dentre elas, essa questão da oração pelos mortos. Uma outra doutrina que nós iremos analisar juntamente com essa é a doutrina do purgatório. Os católicos acreditam que na eternidade existe um terceiro lugar: o céu, o inferno e o purgatório. Esse lugar é um lugar intermediário e provisório para as almas daquelas pessoas que não foram tão ruins para ir para o inferno, mas também não foram tão boas para ir para o céu. Essas pessoas, segundo a mentalidade católica, são pessoas que já estão salvas, porém são pessoas que não tiveram o tempo devido para se arrepender dos seus pecados veniais, os pecados mais corriqueiros, né? E confessá-los diretamente a Deus e assim ir diretamente para o céu. Elas então entraram na eternidade com alguns tipos de pecados. Esses pecados não são fortes o suficientes para lançá-las ao inferno, porém elas estão de algum modo manchadas. O que então deveria ser feito para essas pessoas? Segundo a mentalidade teológica católica, essas pessoas deveriam ser purificadas para entrarem diretamente no céu. Esse processo de purificação é chamado de purgatório. Essa doutrina ela é baseada não na palavra de Deus, é baseada em mitologias pagãs. Tá? Há muitos povos pagãos que acreditavam num tipo de purgatório e baseada num livro que não está entre os livros canônicos. Como eu disse, o livro de 2 Macabeus, que também fala ali de um tipo de purificação no capítulo 12. Tá? Os judeus, os saduceus, os fariseus, alguns fariseus acreditavam num tipo de purgatório na eternidade também, tá? Isso vindo desde essa época de Macabeus, essa tradição encontrou dentro de uma parcela dos fariseus, de alguns judeus, essa ideia de que existia um lugar na eternidade onde as pessoas iriam ser purificadas. Não é igualzinho à doutrina católica do purgatório, mas é um tipo de purgatório. Então isso não está na Bíblia, não está na palavra de Deus, tá? O purgatório não está na palavra de Deus. E o fiel católico ele tem que fazer um monte de coisas para que essas pessoas possam ser purgadas mais rapidamente dos seus pecados. E eu quero dizer que não existe uma doutrina acabada dentro do catolicismo sobre o purgatório. Tá? O purgatório ele é encarado às vezes como um lugar, às vezes como um estado de consciência e às vezes como um processo de purificação. Tá? Mais como um processo ultimamente. Mas Santo Agostinho, ele dizia que há um lugar chamado purgatório, existe um lugar chamado purgatório. Tá? E para alguns o purgatório ele pode demorar alguns dias, tá? Para a pessoa ser purgada dos seus pecados, ou até séculos. Há muitos padres e teólogos católicos que acreditam que, dependendo dos pecados das pessoas, elas levarão séculos para terem todos os seus pecados purgados. Então eles não entram em um acordo, eles não têm um consenso sobre quanto tempo passa uma pessoa no purgatório, como que é esse fogo do purgatório. Alguns diziam antigamente, na Idade Média, que era um fogo semelhante ao fogo do inferno, um fogo de sofrimento, porém que era para purgar os pecados. Hoje, a teologia católica ela já tem uma ideia de que esse fogo, na verdade, não é de sofrimento, e sim de amor. Então, com o passar do tempo, os católicos vão refinando essa doutrina com o passar do tempo para expô-la
de modo mais racional, mais moderno ao gosto dos católicos atuais. Alguns versículos na Bíblia que os católicos lançam mão, totalmente fora de contexto, para justificar a sua doutrina do purgatório. Por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26, que fala sobre uma passagem que Jesus fala, né? Que uma pessoa deveria ser lançada na prisão e só sairia dali após pagar o último cento, o último centavo. Os católicos interpretam isso como se fosse o purgatório, mas ali Jesus está falando sobre perdão dos pecados de pessoas vivas, tá? E não de perdão dos pecados no além. É uma pessoa que estava em litígio com outra pessoa, então Jesus falou, olha, tome uma atitude sábia, não deixe o seu irmão chegar ao ponto de te levar diante dos juízes, tá? Para que você seja condenado. Corra na frente e se ajuste com seu irmão, porque se você for ao juiz, ele vai te condenar na prisão e você vai ter que pagar. Enquanto você não pagar o último centavo, você não sairá da prisão. Jesus, então, não estava falando de coisas espirituais que acontecem após a morte das pessoas. Ele estava falando de coisas desta vida. Tá? Estava dando uma lição de sabedoria para as pessoas se comportarem nos seus relacionamentos. Só isso. Mateus capítulo 12, versículo 32, a famosa passagem do perdão ou do pecado contra o Espírito Santo, fala que uma pessoa que pecar contra o Espírito Santo não tem perdão nem neste século e nem no porvir. Então os católicos acreditam que existem alguns pecados que são perdoados neste século e outros que são perdoados no século vindouro, no porvir. Mas é isso que o versículo está dizendo? Não. O versículo está dizendo simplesmente que não há nenhum modo desse pecado ser perdoado, nem aqui e nem em lugar nenhum e nem por toda a eternidade. É isso que Jesus está falando. Ele não está falando de possibilidades de perdão de pecados na eternidade, e muito menos de purgatório. Tá? Então esse é um outro versículo que os católicos tiram fora do contexto para justificar ou tentar justificar a doutrina do purgatório. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14 ao 15, que fala sobre os galardões. Paulo ali está falando sobre os galardões, né? As premiações que nós receberemos por meio do corpo de Cristo, ou seja, a igreja, aquilo que nós fizermos por meio do corpo, será recompensado na eternidade. E ali Paulo ele usa alguns exemplos, alguns símbolos, né? Então, se as coisas que você fez por meio do corpo de Cristo, ou seja, da obra de Deus, da igreja, elas forem consideradas como palha, como madeira, será queimada. Ou seja, ali Paulo está falando sobre a intenção do coração. Se você fez simplesmente para cumprir um dever, tá? E não por amor, isso aí não terá galardão. Tudo que você fez passará pelo fogo do juízo de Deus, ou seja, da aprovação de Deus, e não terá galardão, não terá recompensa. Mas aqueles que fez baseado numa atitude de coração, né, eles terão recompensa. E essas atitudes, essas práticas cristãs, essas boas obras cristãs, elas são consideradas como prata, como ouro, ou seja, ela passa pelo fogo, tá? E não é queimada, ou seja, ela continua firme, né? Ela passa pela aprovação, pelo juízo de Deus. São aquelas pessoas que fizeram de todo o coração para o Senhor. Então nós receberemos recompensas na eternidade. Isso é chamado de tribunal de Cristo. É isso que o versículo está falando. O versículo não está falando de nenhum purgatório. Os católicos pegam a última parte que fala, né, que será salvo como que através do fogo, pelo fogo. Mas ali está falando do fogo do juízo de Deus, ou seja, ao analisar as obras dessas pessoas, desses cristãos. Não está falando ali de fogo do purgatório. Nem a palavra purgatório, nem o conceito está na palavra de Deus, está na Bíblia Sagrada. Então nós percebemos que essa doutrina católica ela não tem base na Bíblia. A oração pelos mortos não tem base na Bíblia e muito menos o purgatório. Isso são doutrinas que foram criadas pelo catolicismo para tentar justificar um dilema moral em que os católicos se encontraram. Ou seja, o que acontece com pessoas que não foram tão más para ir para o inferno, mas morreram em alguns tipos de pecado. Então eles acreditaram que existia na eternidade um tipo de lugar onde essas pessoas seriam purificadas desses pecados últimos para poderem então entrar no céu. Nós vimos que o purgatório não tem base bíblica, né? E a oração dos mortos também não tem base bíblica. Mas a pergunta agora que nós vamos fazer. Mas há agora a última pergunta. Um crente, ele pode ir ao cemitério no dia de finados?
Olha, eu acredito que sim. Tá? Eu acredito que um crente, um evangélico, ele pode sim ir no dia 2, e não só no dia 2, pode ir qualquer dia no cemitério, e baseado num sentimento de gratidão, num sentimento de saudade, num sentimento de honra, para visitar aquele ente querido que foi tão caro, né? A amizade, a companhia dessa pessoa foi tão cara durante a vida, eu acredito que ele pode sim, ele deve ir ao cemitério sim. Isso mostra a nossa preocupação com a ressurreição dos mortos, porque ali está o corpo, os restos mortais dessa pessoa que um dia será ressuscitada e, se ela logicamente ela foi um cristão, entregou a sua vida para Jesus, ela será ressuscitada para a glória eterna. Ou se ela não esteve diante do Senhor nesta vida, ela não entregou a sua vida para o Senhor, ela será ressuscitada para a vergonha eterna, conforme diz Daniel no capítulo 12 do seu livro. Agora, o que fazer com as pessoas que estão em luto? Porque a morte é muito dura, muito triste, ela traz sofrimento, ela traz dor, ela traz separação imediata das pessoas que nós gostamos, do nosso convívio, para um lugar que nós não temos acesso, que é a eternidade. Primeiro, ajudar os enlutados, dando consolo a eles, dando a nosso ombro, chorar com os que choram, diz a palavra de Deus. E por que não tomar conta dos túmulos das pessoas? Isso mostra o nosso cuidado para com aquele ente querido que está ali enterrado, né? Isso mostra a nossa preocupação com essa pessoa. Isso não é nenhum tipo de idolatria, não é nenhum tipo de superstição. Isso simplesmente está baseado em um pensamento ou um sentimento de carinho, um sentimento de amor, um sentimento de gratidão e honra por aquela pessoa. Também nesse dia, ou não precisa só ser nesse dia, mas nós devemos lembrar dos nossos entes queridos para imitar as suas virtudes, né? É muito bom lembrar daquelas pessoas que faleceram, e a nossa lembrança agora é uma lembrança mais de saudade, de alegria, de carinho, e aproveitar para imitar as virtudes que essas pessoas porventura tenham deixado para nós, o seu legado. Qual é o legado que essas pessoas deixaram? Tem muitas pessoas que às vezes não é nem evangélica, né, mas é uma pessoa que pratica uma virtude cristã. Ela pratica uma moral cristã, ela foi uma pessoa honesta. Então ela deve ser lembrada, e essas virtudes devem ser imitadas. Tá? Então nós devemos aproveitar esse dia para falar sobre as virtudes dessas pessoas, lembrar de como essas pessoas se portaram, como elas honraram, né, de certo modo, a palavra de Deus, e principalmente aqueles que são cristãos verdadeiros, que deram a sua vida por Jesus aqui nessa terra. Eles devem ser imitados, as suas lembranças devem ser recordadas e as suas virtudes devem ser praticadas também por nós que ficamos aqui vendo o seu legado agora depois da sua morte. Agora, o que não fazer no dia de finados ou em relação aos mortos? Primeiro, orar pelos mortos. Aquele que passou para a eternidade, a Bíblia nos diz que ele não sabe de coisa nenhuma que se faz debaixo do sol. Está lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Ou seja, a pessoa na eternidade, ela está consciente sim, tá? Onde ela estiver, ou no céu, no paraíso, ou no Hades, esperando o julgamento final. Elas estão conscientes, mas elas não sabem de nada que acontece aqui. E não há nada que se possa fazer depois que a pessoa passe a eternidade. Ela selou o seu destino. Após a fronteira da eternidade, ela selou o seu destino e não há como reverter nenhuma situação. Não há mais arrependimento, não há mais o que fazer. Por isso que nós temos que pregar o evangelho para as pessoas que estão aqui vivas. Porque após a eternidade, não há mais chance de recuperação. Então, nós devemos não orar pelos mortos, mas orar pelos vivos, pelas pessoas que estão aqui ainda com a sua chance de entregar a sua vida para Jesus, se consertar e se purificar de todos os seus pecados através do sangue de Jesus Cristo. Também nós não devemos consultar os mortos. Tem muitas pessoas, por causa da perda do ente querido, por causa da saudade que é extrema e muito dura, cede à tentação de ir em centros espíritas, consultar médiums, para invocar o espírito do falecido. Como eu já disse, a palavra de Deus fala que não há como uma pessoa que passou a eternidade voltar para se comunicar com os vivos. Jesus fala lá em Lucas capítulo 16, versículo 19 ao versículo 31, que duas pessoas morreram. Uma foi sepultada e foi para o Hades, erguendo os olhos estava em tormento. A outra, uma pessoa mais justa, ela morreu
e foi levada pelos anjos ao paraíso, chamado de seio de Abraão. Então essas pessoas estavam na eternidade. Uma delas, a que estava em sofrimento, a chamada de rico, ela pediu para que uma pessoa de lá voltasse e contasse para os seus 5 irmãos que haviam ainda ficado aqui vivos, para que eles se arrependessem e não fosse para aquele local de tormento na eternidade. E qual foi a palavra? Jesus diz que não há como passar de um lugar para o outro. Ou seja, uma pessoa morta não tem como voltar para o mundo dos vivos. Então nós não devemos consultar os mortos, porque isso é proibido na palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 18, a partir do verso 10 deste livro até o verso 12, Deus proíbe a consulta aos mortos. Tem outros versículos também, lá em Isaías, lá em Levítico, que proíbe a consulta aos mortos. Também uma coisa que nós não devemos fazer é nos trancar no passado, né? Ficar depressivo pela perda do ente querido. Por quê? Porque a vida segue, tá? E não é da vontade de Deus que nós ficamos aqui dependente, como se a pessoa tivesse descido ao túmulo junto com a pessoa falecida. Tem muitas pessoas que ficam assim, mas a palavra de Deus nos diz que a vida, ela segue. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. A mentalidade do cristão é baseada em uma esperança. Paulo fala lá em Tessalonicenses, para os crentes de Tessalônica, que nós não devemos nos portar diante da perda de um ente querido como aqueles que não têm esperança. Nós temos a esperança da ressurreição, a esperança que Jesus Cristo voltará e nos ressuscitará e nós estaremos para sempre com Ele um dia. Outra coisa que nós não devemos fazer é culpar a Deus pela morte dos nossos entes queridos. Isso é uma tentação muito grande na hora do sofrimento. Pais, cônjuges, filhos, muitas vezes cede à tentação de imputar a culpa em Deus pela perda de um ente querido. Mas eu quero falar para você, Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe de tudo. Se Ele não esclarecer para você nessa vida, com certeza na eternidade Deus terá uma boa justificativa, porque Ele é o soberano sobre a vida e a morte. Confie no amor de Deus, tá bom? Então está aí, o dia de finados é um dia muito caro para as pessoas, porque é um dia que relembra a perda de entes queridos. Porém, nós não devemos cair na tentação de orar pelos mortos, nós não podemos acreditar em purgatório, nós não podemos acreditar em reencarnações, porque a palavra de Deus não traz nada disso para nós. Nós devemos acreditar no que diz a palavra de Deus. E ela nos diz que a nossa esperança é a ressurreição dos mortos. E ela nos diz que a nossa esperança está aqui. É aqui e agora, é o dia de hoje. Hoje é o dia aceitável, é o dia da salvação, como diz Hebreus. Então nós devemos aceitar o amor de Deus agora, para que o nosso destino esteja selado, para que quando nós colocamos a nossa alma na eternidade, ela possa ter um destino direto para o paraíso de Deus, estar para sempre com o Senhor. Como diz Paulo, meu desejo é partir e estar com Cristo. Não é estar no purgatório, é partir e estar com Cristo. Não é estar dormindo na sepultura, é partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Muito bem, eu deixo aí essa mensagem com você. Se você gostou desse vídeo, um vídeo muito respeitoso, um vídeo que é muito difícil para eu falar, né, desse tema, porque toca em sensibilidades e nós devemos falar com muito cuidado, baseados na palavra de Deus. E pela palavra de Deus nós percebemos que não existe oração pelos mortos e que não existe purgatório. O destino das pessoas são seladas nesta vida. Se você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você tem a vida eterna em si mesmo, você tem a ressurreição em você mesmo. Então quando você passar para a eternidade, você já está com o Senhor, como diz o apóstolo Paulo. Meu desejo é partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, tá? Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Quero falar para você também que é inscrito, acionar o sininho para receber vídeos sempre atualizados. E ore pelo nosso trabalho, espalhe o nosso trabalho, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, com seus familiares, enfim, com irmãos da sua igreja. E eu quero que esses vídeos sejam uma bênção para a sua vida e que possa edificá-lo em tudo para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo.